えい。ちょうどここの会ができて9年になりますので、その招待を受けて今から合気道を講習いたしました。Já faz 9 anos, né, desde a inauguração da Academia dos Centrais. Então ele agradece o convite novamente para essa demonstração. 横目打ち。でこれは横目、正面は地で横目フレッジ、横目かけ横目切るコルスパーダでコル切ればコル、これをコル払う。そしてこれがエンタル。堀平先生、ルッタリブレの力道山で、世界で一番強いプロレスラーが、漆島戦争に横目打ちしてきた。これ固定というのは秋から先固定したの。これはブラス、ね、ブラス。ここは固定秋、固定をして固定を返す。これ受け身のゴーストペッサーポーだ。これだけどノーボペッサーマッシュか、ね、だからシンプルノーボペッサーはこれを返す。これを返す。払う。これを返す。ノーアキ、ね、これを最初からこれは蹴り、ね、これを返す、ね、よし。ハイファッサも小手返しない。
sossego da combina. Natal. Graças.手首しゃぶね、手首。Isso chama de decúbito. 手首ね。ここは、これはプモン、ね、一種でグロス、ね、これはもっと壁去りがあるという、ね、これは小指しゃ、薬指しゃ、薬指ってことは、薬ってことはレメージョってこと、レメージョってことは、ね、昔からこれが3000年も5000年前からオリエンタルにはあった言葉だ。薬指っていう。O dedo anular ele é chamado de Kusuri Yubi. Kusuri significa remédio. Isso há mais de 3.000 anos atrás. ね、これがこの指がよく動かnaくなると、パンキリアスやバスがよく動かなくなる。Quando esse dedo, né, ele não se mexe bem, então é porque o pâncreas e o baço não está funcionando bem. ね、そのためにパンクリアスやバスが動かなくなるとインシュリンが出なくなる。インシュリンが出なくなるとジアベチになる。今世界中でね、男でも女でも半分くらいジアベチで困ってる。Então, quando o pâncreas e o baço não funcionam, é porque a insulina não está sendo produzida. E se a insulina não é produzida, a pessoa acaba ficando com diabetes. Então, tanto os homens como as mulheres, metade da população mundial encontra-se com diabetes. ね、今世の中でジアベチの治す薬はない。医者でも方法はない。ところが合気道をやって鍛えるって本当にただちょこちょこっと2、3回、5、6回ジアベチの人が合気道やって治らなかったって、これは当たり前で、まだ合気道やったって本当の合気道やっていないってね。本当に合気道やると、これがジアベチが治ってしまう。Então, as pessoas, né, vão no médico, tomam remédio, mas não vão se curar com a diabetes, né? Agora, se a pessoa vem e realmente treina com afinco Aikido, a diabetes se cura. Só que tem pessoas que chegam aqui, treinam 2, 3 meses, fizeram Aikido e não curaram, mas também realmente não treinaram de verdade, né? そういう具合にこれを薬指って昔から読んでるとね、これの指をよくこれを動かすということはね、パンキレスが動くということは頭が良くなる、頭の病気なんだってね。ジャベテの頭がダメになるとパンキレスが動かなくなるんだ。Então, enquanto esse dedo é chamado de Kusuri-yubi, né, um dedo com remédio, se movimenta bem, a pessoa não fica com diabetes, a cabeça fica boa, porque a diabetes é literalmente uma doença da cabeça. 今度はこれは小指っていう、これは気の通る指として小指ってちょっと小さいから一番弱いように見えるけど、これがものすごい心の気が入る指なんだ。Esse último dedo, o dedo mínimo, é um dedo pequeno, é chamado de Koibi, mas é um dedo muito forte, né? Por onde sai o Ki, ele tem uma grande potencialidade. 例えば第3期をやるとね、第3期でこう絞るということは、この指はね、頭にものすごく刺激がいくってね、頭に刺激からこれが薬指と小指っていったものはものすごい合気道には大事な指なんだってね、これね。Então, quando a gente faz o movimento de Dai Sacro, a gente movimenta esses últimos dedos, né? O dedo mínimo e o dedo anular. E com isso você acaba melhorando muito a atividade cerebral. だからこれを手首を運動っていうけど、これはものすごいトラッタメントになるんだってね。Então esse tecubi, né, essa forma de fazer esse manuseio, ele é um grande tratamento de saúde.
だから合気道は一番に健康法だ。その次にはデフレザペソアになる。3番目にはトラッタメントになる。非常に今ストレスの人が多いってね。会社で働いたらどこで働いてももうどうしていいかどうしていいか悩んで、日本では去年1年間に3万2000人の人が自殺してるんです、日本ではね。Então, o Aikido, né, a primeira meta do Aikido é a saúde, né? A segunda, como arte marcial, aliás, como defesa pessoal, e a terceira como tratamento, né? Mas hoje em dia o estresse é constante, tanto nas firmas quanto no trabalho, né? E hoje, mesmo no Japão, mais de 30 mil pessoas acabam fazendo suicídio no Japão devido a isso, né? どうしていいかわからない。さっきまで仕事やってうまくいかない、ね、何やってもよくいかないから自殺する人がものすごく多い。Então as pessoas acabam contraindo dívidas, né? Tem muitas dificuldades no trabalho. テレビがよく映るとなっちゃう。これはみんな暗記なんだ。だから手だけじゃなくて、これはもう認識の回としてはまっすぐない。左手に回転して左の手にすると起きてくる。手を左下にこうやると、これが内臓が歪んだ人が起きてくる。気を作るところは人がしてくるから体が弱ってくる。Então, além disso, o Kemi também ele serve para melhorar a postura da espinha, né? Então, com isso, a pessoa, se ela fizer esses movimentos, ela começa a ter uma melhora do sangue, né? da postura da coluna vertebral, cada vez ela fica com uma saúde cada vez melhor. Se você começar a fazer todos os dias, umas 2 horas, isso aí vai ser um grande também. Se você for pagar no hospital nas mesmas condições, você vai pagar muito caro, né? Usei esses 3 dedos e o Saikata, né? Se fizer força, acaba quebrando o braço. Se você usa o Saikata, você aguenta. Você não usa a cabeça, você usa o Saikata. A partir do momento que você usa o Saikata, você aguenta. Se você usa a força, você acaba estragando o corpo, né? Você usa o Saikata, você tira a força. Tira a força, usa só o Saikata. E tira a força do braço. Esse dedo médio é onde ele age muito no cérebro, né?
ele aos 16 anos, ele casou. Só que ele vivia na vida palaciana, né, dentro do castelo, cheio de mordomias, né? E aí, muito próximo aos 30 anos, ele começou a pensar, né, como é que eu moro, né, nesse palácio, com todas as regalias, e o meu povo, né, vive nessa pobreza. Então aí ele começou a pensar, né? Eu continuo vivendo nessa vida palaciana, cheia de regalias, e o meu povo sofrendo. E aí ele começou a pensar, como é que eu posso conseguir chegar ao Salvador? Aí ele saiu do palácio e ele ficou 4 anos, de 3 a 4 anos em cima de uma pedra. Eu já tinha esquecido o sabor desse leite, muito gostoso. Né? Só que eu já passei 4 anos e ainda não cheguei ao nível de sabor. O sentimento da alma da pessoa. Aqui nesse movimento, se você não fizer o sai cantar, você vai quebrar o braço. Sai quer dizer inimigo. Se for em termos de mulher, seria útero, né? E o significado seria o tempo da criança. Né? Então, qualquer um, né, que nasce, ele está recebendo um favor por 10 meses, né, praticamente. No Japão, é respeitado esse local como se fosse um templo. Né?
pessoas, né, elas não podem matar outras, né? Por exemplo, se você mata um pai de família, as crianças vão ficar órfãs, né? Então, de uma maneira geral, você não pode matar uma pessoa, mas também não pode ser morto, né? Então, por mais, às vezes a gente acaba se deparando com situações perigosas, né? Então você tem que saber se defender. Então o Aikido se torna também uma defesa pessoal, que é um modo sábio de se viver, né? Se você for abordado por um ladrão e esse ladrão colocar a pistola na sua cabeça, se você colocar algo que bem só sai catado, se não tiver carro, em situação nenhuma ele vai atirar. Você começa a entender e a utilizar o Saitaka, você acaba usando isso até em situações do dia a dia. Então, como você tem pessoas que falam maledicência a seu respeito, você simplesmente usa o seu Saitaka e as coisas que as pessoas falam mal de você não entram no ouvido. Mesmo fazendo Taekwondo, se você usar força, você não consegue. Mas você tira a força e rapidamente você se desvencilha. E ele sempre falava, né? Se você coloca a força, né? Você coloca o pensamento de vencer, você já coloca a força. Se você coloca a força, você perde. Se você não coloca a força, você nunca perde, tá? Assim que aconteceu com ele. Ele jamais perdeu com o outro. E aí tem um senhor, né, que ele espancou a esposa, né, e aí a polícia estava procurando essa pessoa. E aí o paciente estava segurando o motor, né, e a
でついてくるときにウィスパボリヘイ先生が綾部というところにですね、まだ合気道という名前ができない合気道やる前に綾部というところにおられたんですね。大本教という非常にその時に
剣道の七段の人が、ね、試合を申し込む、ね、そして相手は木刀を持って、ね、そして、上島先生は何も持っていない、ね、それで試合が始まる。相手はここで一発当たったらあんたの体は真っ赤にするからの構わにやってみな。上島先生は簡単に引くわけです、ね、それで相手は剣道7段、剣道には練士、教師、藩士という肩書きがあってね、その教師という肩書きを持っている人だったんでね。Então, o Shiba Sensei, quando estava em Ayabe, né, um professor de Kendo de 7º grau, ele queria fazer uma espécie de luta com o Shiba Sensei. Só que esse professor de Kendo, ele iria fazer isso com um Bokuto. Aí ele falou assim, olha, você vai fazer essa luta comigo, né, de mãos vazias, eu vou te machucar. Ele falou assim, não tem problema. A graduação desse professor de Kendo, 3カ所に型が剣道には初段から10段まであるけども、ね、一番下のまた別の肩書きで練士、教師、藩士とある。藩士っていうのは大体7段以上にならないとなかなかもらえない。いくら8段でももらえない人もある。そういう3つの肩書きがある。Então, assim, no Kendo eles têm, né, até o 9º grau, mas também tem uma outra titularidade, né? Então, Denshi, Kyoshi e Hashi. 秋のでいうと、副指導員、それから師範あると同じように、段と別にそういう肩書きがある。No Aikido, é como o Aikido, né? No Aikido seria comparado com o Fuku, Shidoin, o Shidoin e o Shihan. Shihan. Antes disso, era Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu, né? Ryu no Maki. Atualmente, para você ter um título de dragão, você teria que ser de 5º a 6º dan. Então, a partir de uma certa prática, você começa a ver a alma das pessoas, né? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa pela boca e sente outra, né? Então, chega um nível que você percebe o que ela está pensando sem ela falar absolutamente nada, né? Então, às vezes... às vezes a pessoa fala palavras bonitas, né, mente tranquilamente, né, mas quando você olha os olhos da pessoa, você sabe o que ela está pensando, o que ela tem na alma, né? Os olhos, eles não mentem. Quando você realiza os movimentos, você já sabe, né? Então, se você faz uma tenda nesse local que ele mostrou, você mata uma pessoa, né? Mas no Aikido, esse não é o objetivo, né?
Antigamente no jiu-jitsu, antigamente no jiu-jitsu, né, essa técnica colocaria os dedos nos olhos da pessoa, né, mas no Aikido a gente não faz isso. Um famoso lutador de luta livre, né, chamado Rick Dosa, né, ele fazia Aiki Jiu-Jitsu. Né, então, uma vez ele deu uma demonstração no Ibirapuera e praticamente machucou todo mundo. Né? Aquilo lá não era Aikido, né, é Aiki Jiu-Jitsu. Então, esses movimentos que o Aiki Jiu-Jitsu, né, ele usava técnicas da época dos samurais. Então, às vezes tirava o globo ocular ou tirava a cara. Isso não é o Aikido, né? O Aikido ele é feito justamente para ajudar as pessoas, né? Não para matá-las. Né? O Ueshiba Sensei, ele foi aluno do Takeda Soka, né? Do Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu. Então, mesmo olhando a face do Takeda Soka, ele tem uma face de samurai. Já o Ueshiba Sensei, ele alentona muito bem. Então, no budismo, né, tem uma palavra chamada Fubetsu, né? Então, assim, não... E aí, ele queria de todo jeito, né? Eles quererem jogar a mesa em cima do sensei, né? E aí, ele olhou surpreso, né? E aí ele começou a dar risada e ver as coisas de uma outra forma. Mas assim, visto pelos olhos de Deus, né, nós somos praticamente todos iguais, apenas formas, né, atuais diferentes, raças diferentes. Né? Só as formas que se apresentam de uma outra maneira. Né? Aikido tem essa palavra Juzenkai, né? Então você não tenta fazer mal para o próximo, não liga, não fica magoado, chateado se lhe fazem alguma coisa ruim, né? Então o Aikido tem esse lado filosófico, né? Esse lado divino de pensamento, né?
exemplo, se uma pessoa vem, né, atacando com intenção de matar, você não fica com o mesmo sentimento, né? Se a pessoa vem, você simplesmente faz um TK, né? Você não entra na mesma sintonia que a pessoa. Por exemplo, se você tiver esse sentimento de matar, um dia alguém vai vir querendo matar você. Se você não tiver isso, não vai aparecer uma pessoa com esse sentimento em cima de você. O Shiva Sensei, né, ele tinha esse pensamento elevado, ele nunca pensava em matar. Aí, a partir daí ele já não queria mais esse nome de jiu-jitsu, né, porque isso significava matar os outros, né, então ele aboliu esse nome, passou a usar o Aikido. Desde criança, né, a perna direita dele não funciona bem, né? Então, assim, você nunca pode ter esse sentimento de querer matar, né? Porque aos olhos de Deus isso tudo retorna, né? De uma forma, de uma maneira ou de outra. Mesmo assim, quando você bate um tijolo, né, se você bater todo dia, né, quando você já não sentir mais nada, quando ele se quebra. Aos 10 anos, o Sensei também, ele ficava batendo nos tijolos, né? Teve essa época. É que nem uma bola, né? Quanto mais você bate numa bola, ela já mais se quebra, né? A partir do momento que você coloca todo o seu ki no Saikata, então você não se quebra, você não se machuca. Aí você perde medo. Aí se você tem medo, você trava, você endurece, aí você se machuca. Então se você coloca toda a sua energia no Saikata, você chega um momento que você não tem medo. E como você não tem medo, né, os movimentos se tornam leves, fica fácil você fazer um TK, né? Se você tenta de frente assim, você não consegue, então você vai por trás e faz o movimento. Ganhou força, aí você faz. Se você faz, né, com um sentimento de raiva, de ódio, né, para tirar o olho da pessoa,
ou para tirar um pedaço da carne da pessoa, você não está fazendo realmente o Aikido, né? Porque o Aikido, à medida que você faz, os movimentos se tornam leves, né? E você faz mesmo para melhorar a sua saúde e da outra pessoa com quem você treina, né? 学校でも日本でも強い子が弱い子をいじめてどんどん学校で問題にああしたらこうしてそんなのは合気道やらせてしまい悪いやつがいくらいばかり怖く落ち着いて弱ければ帰っていないからこう学校の嫌なんですだから強い子供を作る何も喧嘩をしなくてもそれじゃ悪いやつがしたらできる Então, mesmo no Japão, né, as crianças mais fortes, elas não conseguem sufocar. Quanto mais empurra, né, mais você não consegue atacar. 余計飛ぶ Então, se a pessoa empurra e você faz mais força, você não consegue se ensinar. Coloca toda a gente que sai da casa, a pessoa não consegue sair.
いつかは人間が何になって
sobre Satori, você hoje falou sobre Satori, que é a iluminação, né? Você atingir a iluminação. E eu perguntei ao sensei se ele acha que o Aikido é uma boa ferramenta para se chegar ao Satori. Então, o Sensei fala, né, que o Satori não é uma coisa assim tão simples, né, de se chegar. É uma coisa muito complicada. Mesmo o Buda, ficando 4 anos em cima da pedra, ele não conseguiu chegar ao Satori, né? O Sensei diz que mesmo ele, praticando Aikido até hoje, ele ainda não chegou ao Satori. Então ele continua praticando Aikido para chegar a ele. Quando você chegar, vamos supor, no dia da sua morte, e você tiver um verdadeiro agradecimento por essa vida, né? Isso já é uma forma de Satori, né? O caixa, né? Esse agradecimento profundo, né? Quando você agradece, você está muito próximo do Satori. Então, mesmo quando você fica internado, você está no hospital, quando você começa a ter essa gratidão, esse pensamento, você está muito próximo a esse Satori que as pessoas falam, né? O Satori, né? Ele morava fora, né? Ele ficava na casa de um importante presidente de uma empresa chamada Tokorion, né? E aí o marido dele bebia tarde, né? Na casa da empresa, e chegava tarde, eu pensei que assim, puxa, mas cara, que bom, né? Muito obrigado. Pelo filho, por nós, que nós temos, você tem que beber. Eu tinha muita gratidão, eu nunca tive uma discussão sobre ela com meu marido. Uma pessoa também. Então ele estava nessa casa desse presidente dessa grande empresa, e naquela época ele estava se empenhando lá fora, para ajudar a política, né? E por isso esse presidente dono acho que quase todo brasileiro, ele era uma pessoa muito simples, né? Então quando você estava treinando a sua oratória, ele estava no jardim, todo o jardim, nas plantas. E hoje o Sensei observou isso e fala assim, puxa, né? Que coisa, hoje eu sinto até sente até meio constrangido, porque naquela época ele fala assim, puxa, né? Naquela época eu vejo de ficar treinando agora, eu devia estar junto de uma pessoa tão importante, né? Com uma coisa tão, né? Porque você tem vergonha de fazer as coisas, eu quero mostrar que você tem poder, você tem alguma coisa. Uma da casa do presidente da empresa, ele tinha uma confiança interna. Então, ele mesmo fazendo coisas simples, ele não tinha nenhum complexo, né? Isso, o Sensei fala, uma pessoa que um presidente que usa milhares de pessoas, né, numa empresa, ele começa de baixo, né? Ele é simples, né? As atitudes dos outros é diferente de uma pessoa comum. 親戚見たらね、みんなプレイミニストとかミニストとか
偉い人がいっぱい出て小さい連中じゃなかったですね。こちらは何もないから大きな顔に大きく見せようと思って一生懸命演説の練習なんかやって。Então, vocês sempre falam, né, naquela época, né, esse presidente dessa empresa, ele tinha relações com pessoas de cargos muito altos, ministros, etc. E o Sensei naquela época era muito novo, né, ele não tinha muito potencial, né, então ele queria mostrar muito. Né, então ele hoje observa a diferença, né. 普通のデプタードなんか見たら小じきぐらいしか持ってないですね。デプタードには金がないからね。大きなインダストリーになってくるとみんな金をせぶられる役になる。だからポリティカなんてあんまり相手にしない。Deputado, né, é como se fosse ainda um cargo baixo, alguma coisa pequena, né? A partir do momento que você se torna presidente de uma empresa, você não liga para a política, você não liga mais para essas coisas mínimas, né? O grau de consciência é bem diferente. 例えば合気道で強くなったら弱いのが嫌いですかってそんなもんですね。見て見ぬふりするそんなもん相手にしてる。歌唱だって強いやつは小さいなんか相手にしてる。À medida que você vai fazendo Aikido, você vai tendo essa força interna, né? Então, quando você adquire essa força interna, você não tem tempo para ligar para pessoas que falam coisas pequenas ou te incomodam, porque não te incomodam mais, né? Que nem um cachorro. O cachorro pequeno, ele late, ele morde, mas o cachorro grande, ele se mantém sereno, calmo, tranquilo, né? そういう自信を作ってください。そしたらこぼすこともないし、泣き言も言わない。それが一つの悟りだ。A partir do momento que você adquire essa força interna, você não vai mais reclamar da vida, não vai ter mais medo de nenhuma situação. Então, o que isso impede é que vocês comecem a adquirir essa coragem, essa força interna, porque quando vocês começam a adquirir isso, vocês estão mais próximos do Satori. セグンダゲーラ見ても分かるでしょう。日本が戦争ね、もう無条件降伏で絶対にもう戦争しません。インペラドールは全然戦争に関係してないんだけども、アメリカのマッカーサックマレッシャーに入ってた時に、マッカーサーをいじったし、これは絶対に責任は自分だって、何も北方母には責任がない。だから北方母をいじめないでくれ。自分はどうしても好きなにしなさい。北方母を絶対いじめてくれないというのがマッカーサーの一番言ったことだ。Após o término, né, da Segunda Guerra, o general Marechal Macato, né, ele chegou e foi em direção ao imperador. Né? O imperador nunca realmente teve nada com a guerra. Mas chegando lá, a primeira coisa que o imperador falou para ele, né, ele falou, olha, você pode fazer o que vocês quiserem comigo, mas por favor, jamais maltratem o meu povo, que eles não têm culpa de nada. Então, se vocês tiverem que punir alguém, punam a mim. アメリカのマッカーサーが入ってきても逃げもしないし、自分の方から言ってね、とにかく国民だけをいじめるの、自分はどうでも好きな人だってね、それで堂々と今度は帰るときにマッカーサーが車まで来て送ってテロありがとうって別れた。E aí ele, quando ele chegou perto, ele falou assim, olha, eu estou à sua inteira mercê, né? Vocês podem fazer o que desejarem comigo. Isso foi o que o imperador disse para o general Macato, né? Mas assim, o meu povo, vocês mantenham eles sem fazer nada de mal para eles, né? E aí quando o general foi embora, eles ficaram juntos e se despediram juntos. Tanto que ele não fez nada com o imperador do Japão, né? 今度はアメリカは7人の元ミニストたちをみんな公主刑に首をつって日本人をみんな殺した。その時にゼナル東条ミニストは、ね、今ちょうど首をもうあと 1,2 分で首をつられるところですね。時にアメリカのポリスに出てるから、カデヤでサンキューありがとうございますと死んでいた。これも悟りだ。
Então, depois do término da guerra, 7 ministros foram condenados à morte. Né? Um deles, o ministro Todi, ele falou o seguinte, né, 1 minuto antes de morrer, né? Ele olhou para as pessoas que cuidaram dele na cadeira, né? E falou assim, thank you very much, né? Muito obrigada por tudo. Né? E assim ele morreu. ミニスト言ってるように東郷という人は、ね、アメリカに今住んでいる時に子供も一緒に死刑場に入ってお父さん大丈夫か元気にしてあんたが幸せに暮らしていて住んでる O outro ministro, né, o Togo, né, ele encontrou com o filho, né, aí o filho chegou assim, pai, você está bem, né? Ele já ia para a morte, né? Mas ele falou assim, não, fique tranquilo, eu estou muito bem, obrigado, até mais. Isso também é uma forma de satori, né? Então, ao invés de você fugir, gritar, se debater, você simplesmente se acalma, né? E aceita. Né? Isso é uma forma de satori também. 日本では兵隊で死んだら靖国神社というテンプロに祀られる死んだ兵隊全部。ところが古見東條の子は明日死んでいく時の奥 Então, e o ministro Toji, né, ele se encontrou com a esposa antes de ir à condenação de morte. Várias técnicas, existem vários tipos distintos de cada professor. Então, não existe necessariamente um certo e errado, mas existem variedades. Bom dia a todos, né, aqui no revista, nem cumprimentado. Eu queria dizer que é uma grande alegria para nós, Kawashima Dojo, poder contar com a presença de todos os aikidoistas que estão aqui treinando, junto com o Kawashima, as pessoas que estão na arquibancada, que são os nossos amigos, parentes, nos acompanham sempre, também um agradecimento especial. Um agradecimento especial aos senseis que trouxeram seus grupos para fazer junto conosco, comemorar junto conosco os 9 anos do Kawashima Dojo. Nosso agradecimento também. E de uma forma representativa, gostaria de chamar aqui à frente o Sensei Valdecir, por favor. Sensei Gilberto. Sensei Lincoln. Por favor, uma fila aqui na frente, Sensei Valdecir, nós. Direto para lá. Sensei Gilberto. Nossa Senhora. Sensei Lincoln. Sensei Márcio. Sensei Pedro. Sensei Gonçalo. Então, ainda seguindo aquilo que o Kawashima Sensei Josué, por favor. Pessoal, eu só pediria aos senseis aqui na frente que
Então, ainda no espírito do que o Cauê falou para a gente hoje, sobre a harmonia, sobre a força yin, né? Essa balança, esse equilíbrio que o Cauê nos citou hoje, a gente escolheu as mulheres do Cauê para fazer a entrega desses pequenos presentes a esses senseis que nos prestigiam no dia de hoje. Então, por favor, as mulheres para entregar as entregas desses presentes. Por favor, também a Cristina Santo Amor. Então, representando a força das mulheres ao lado do mim, da energia, nós pedimos às mulheres que façam entrega desses pequenos presentes de lembrança aos senseis. Ainda dentro desse espírito de união entre o yin e o yang, as duas forças da natureza, as duas forças que realizam e que tornam tudo possível nesse nosso mundo, eu pediria a Santa Cecília, a primeira Jordânia de Santa Catarina, que fizesse a entrega de um pequeno presente, uma lembrança ao Kawaixinã, em agradecimento à disponibilidade do Kawaixinã de sair do seu conflito, da sua família, de vir aqui nos prestigiar nesse dia que é tão importante para nós e que se torna mais importante porque ele está presente. Eu só gostaria de lembrar que no primeiro dia do nosso Kawaixinã Dojo, o Kawaixinã foi quem fez a inauguração. Antes da inauguração, eu liguei para ele e pedi para o Xinã se ele poderia fazer a inauguração para a gente do Kawaixinã Dojo e que sugerisse uma data. E ele sugeriu a data do dia 7/7, como sendo uma data de sorte para o Kawaixinã Dojo. Então, a gente, obedecendo ele, inaugurou o Kawaixinã Dojo no dia 7/7 de 2000. E, através da pessoa do Kawaixinã Dojo, fez essa. O Sensei agradece muito, né? E agradece a todos esses convites e me espera, né, para retornar muitas vezes. Daqui para frente, o Aikido vai ter um crescimento muito grande. Atualmente são 95 países ligados, né, ao Aikido.
buscar o Aikido, né? Só que no Aikido não existe competição, né? Quem procura competição, né, que faça judô, karatê. No Aikido o pensamento é muito diferente. 自分が幸せに、わけであるかどうか何だろうと喧嘩のない感情 É importante, né, a pessoa ser feliz, né, criar uma família onde não haja brigas, que não haja conflitos. Então esse é o principal pensamento. Se você não muda o pensamento, né, você não tem uma melhora da sua vida. Se você continuar pensando da mesma forma, você acaba indo para o inferno. Né? Então, por que o Aikido não é uma religião? Né? Porque muitas pessoas, né, usam religião e fazem até guerra com as religiões. Né? Então, perde o sentido de você ter uma religião se você faz uma guerra. Por isso que o Aikido não é uma religião, é um modo de você modificar o seu pensamento. Né? Muitos brasileiros chegam e sempre perguntam, né, assim, qual é a sua religião? Você sempre fala, eu sou católico, metodista, shintoísta, budista, espírita. Aí ele, em qualquer lugar que ele seja convidado, ele chega lá, ele junta as duas mãos e reza. Em qualquer local, sem esse problema de brigas, né, de conflitos. O sensei, então, ele reza por isso, reza também a Nossa Senhora. E um dia ele foi num templo budista chinês, mas aí ele não conhece a linguagem chinesa, mas aí ele foi em japonês. Aí o monge chinês ele ficou muito satisfeito, ficou muito contente. Mesmo indo numa igreja católica e rezando uma oração em japonês, o arcebispo não fica contente, ele não fica satisfeito, né? Não existe realmente um sentido de você rezar uma religião e brigar entre eles, né? Então, você não entende isso, não entende esse pensamento. Se você reza, é porque todos vivam bem, né? Que haja uma melhora para todos. Então o sensei ele tem até 2 títulos, né? Doutor de Teologia, honoris causa da Igreja Católica. E assim, ele não tem nenhum problema, né? Nenhum tipo de religião. Né? Ele não se incomoda em ter algum conflito, nenhum tipo de religião. Ele quer um mundo, né, sem guerras, né? Se você briga por causa de religião, não faz sentido. Se você quer um país que as pessoas não briguem por religião e que se unam, né? Para ter um mundo.
Quando esse sensei está pedindo ao estudante que faça entrega do diploma de segundo grau, segundo. Show, Marcelo, Odei, Vesica, Nigiruma no Konban Aikido Idan Inkas, Heisei 20年9月30日、合気道同士レシパルにてfazem Aikido. Então, todo mundo tem que ter a necessidade de ter uma prova, um carinho e uma numeração. Bom, então, para a gente fazer a finalização, eu pedi então se você faça a terminação da aula, depois a gente faz a... Grande festa, né? Quanto você sente? Mais forte? Por gentileza, algumas pessoas não assinaram o livro de presença no evento. Por gentileza, está lá na entrada com o Sérgio Santos. E por gentileza, todos assinem. Obrigado, boa viagem para quem vai viajar. Obrigado por ter vindo. Tem que aceitar, tem que concordar. Isso. Também que a minha. Não, de novo. Senão não fica bom. Aí não vai embora, né? Pelo menos veio o Robocop, né?